Oi, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai aprender uma coisa muito legal sobre a história do Brasil, tá? E como esse período é um período muito complexo, eu vou dividir em duas etapas. A primeira etapa, que vai do primeiro reinado até o segundo reinado, e a segunda etapa, que é a partir da República, tá bom? Então, vamos lá? Bora aprender um pouquinho sobre o Brasil? Bom, gente, então vamos lá. O Brasil era colônia de Portugal, né? Todo mundo lembra disso, certo? Então, o que aconteceu? Como o Brasil era colônia de Portugal e a elite, a nobreza tinha ido para Portugal, eles estavam pressionando Dom Pedro I a voltar também. Só que ele não queria, né? Ele ficou aqui no Brasil porque aqui ele tinha poder. Lá em Portugal ele só ia ser filho do rei. O que acontece então? Ele fica aqui e em 1822 ele declara lá independência ou morte, né? Porque liberou o Brasil do jugo de ser colônia de Portugal, certo? Então quem está no poder agora? Dom Pedro I, certo? Então isso dá início ao primeiro reinado, que é o reinado de quem? Dom Pedro I, ok? Então Dom Pedro I fica no Brasil, assume o poder e esse primeiro reinado dura de 1822 até 1831. E o que acontece nesse primeiro reinado, gente? Assim que ele assume, o país, que na verdade não era um país livre até então, era uma colônia, ele vivia sob as leis da metrópole, né, que era Portugal. Então ele precisava de desenvolver leis próprias. E que lei que é essa? É a Constituição, tá? Todo país precisa de uma Constituição. O que é a Constituição? Conjunto de leis que normatizam, que regulamentam aquele país, certo? Então, a primeira Constituição desenvolvida no Brasil, ou melhor, outorgada, que a gente fala, né? Foi a Constituição de 1824, tá bom? No período de Dom Pedro I, certo? Essa Constituição, ela dizia, ela determinava 4 tipos de poderes. Quais são eles? O moderador, o executivo, o legislativo e o judiciário. Primeiro, o poder moderador. Quem que era esse poder moderador? Era o poder que estava acima de todos os outros 3. Ele podia interferir nos outros 3, certo? Então, o moderador, ele estava acima de todos. E quem que podia exercer esse poder moderador? Somente o imperador, né? Então, por que será que ele criou essa Constituição dessa forma? Para se manter no poder. Então, qual que é o real interesse dele, pessoal? Poder. Olha aí, eu estou colocando para você. O poder moderador é o imperador quem exerce e ele tem poder sobre todos os outros, certo? O poder executivo, gente, o que é? O próprio nome já fala. É aquele poder que executa as leis de um determinado governo, certo? E quem que representava esse poder? O próprio imperador, né? Dom Pedro I, os ministros e os presidentes de províncias. E adivinha quem que escolhiam esses presidentes e esses ministros? O imperador. Olha aí, né? Quem que na verdade tinha todo o poder nas mãos? O imperador, né? O poder legislativo é aquele poder que elabora as leis, certo? Então, quem que tá dentro desse poder, né? São as câmaras, né? As câmaras municipais e o Senado, sendo que adivinha quem que escolhia os senadores? O imperador, de novo, gente. Os
os deputados, né, que estavam nas câmaras, eles eram eleitos, tá? Mas os senadores não, os senadores eram escolhidos pelo imperador. Olha aí de novo o poder na mão de pouca gente. E o poder judiciário, pessoal, o que é? O poder judiciário é aquele poder que julga as leis. Quem que forma esse poder? Os juízes. Adivinha quem escolhe os juízes? O imperador, né? Então, lembra que eu falei, tudo é interesse. Então, na verdade, Dom Pedro estava com poder total sobre todas as coisas, né? Pouca coisa mudou para a grande população. Quem que foi o grande beneficiado com tudo isso? A elite. A elite da época, do período, foi o grande beneficiado com todas essas, por todas essas mudanças, tá certo? Gente, com respeito ao voto, essa Constituição ela continuava a beneficiar a elite, tá? A maioria da população não votava, certo? Somente homens adultos, tá? E que tinham um poder aquisitivo alto, né? Ou seja, eles teriam que ter posses, teriam que ter muito dinheiro, tá bom? E essa situação durou até 1831. Por quê? O que aconteceu em 1831? Dom Pedro I volta para Portugal, retorna para Portugal e deixa aqui o seu filho, com apenas 5 anos, tá? Aí começa um outro período que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu vou explicar para vocês em outro vídeo, tá bom? Então, assim, em 1831, se encerra o primeiro reinado, tá bom?